O Rafael está aqui preparando o nosso jantarzinho. Um beijo pro pessoal da Camicado, nosso parceiro aqui de sempre. Rafael, Oi. vamos falar um pouco da parrilla argentina? Você já falou um pouquinho da Itália, que você foi ali pela região da Toscana. Começar te perguntando então, o que você viu de diferente da Itália que você pode contar pra gente? Por exemplo, quando a gente vai pra Itália, a gente come muito, né? Tem uma entradinha, aí vem um capelete, aí vem mais outra numa salada, aí vem o prato principal. Uns 4 pratos, Nossa, né? tem bastante. É uma tradição diferente daqui. Sim, sim. Da Toscana eu gostei bastante. Eu fui especificamente por causa da bisteca fiorentina, né? Que dá pra pular no restaurante também, que é uma carne bem alta que eles colocam. É como se fosse um tibone, que ela tem um osso no meio. E ela é servida bem vermelha. Né? E depois da Argentina, já que a gente vai falar um pouco da parrilla. Então vamos lá. Na Argentina, que eu gosto é a carne, né? E tudo, assim, questão do fogo, tudo eles fazem no fogo. É pão, é legumes, é carne, tudo vai no fogo. O que muda da carne que se come lá na Argentina para que a gente come aqui? O que muda, assim, os cortes, né? O gado que é usado lá é um pouco diferente do daqui. Por isso tem alguns cortes que aqui e não tem lá. Por exemplo, o cupim não existe lá. E a questão da churrasqueira também, né? A parrilla que eles usam no Uruguai e na Argentina, ela deixa a carne em contato mais com a brasa, entendeu? A churrasqueira que a gente usa aqui fica um pouco mais longe. Então ela defuma um pouco mais. Ah, que legal. A da Argentina ela pega mais no quente mesmo. Entendi. Muito bem, ó. Hoje então tem o lomo com risoto de parmesão. Você que acabou de ligar aí a TV. O nosso chefe Rafael Venzol vai preparar daqui a pouquinho para os nossos convidados. Obrigada mais uma vez, chefe. Daqui a pouco a gente conversa mais. Dá um recado para você, já que nós teremos um jantar delicioso, vamos comer uma proteína e depois vem a sobremesa. Porque há mais de 80 anos a Chocolate Pan oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram a infância de tanta gente. A minha, a sua. Chocolate Pan tem o mais gostoso pão de mel, as moedinhas. Quem que não lembra essa moedinha, não, gente? De chocolate ao leite, o melhor granulado, o chocolates e tantas delícias que enchem a boca d'água. Além da Pop Pan, que é a pipoca caramelizada coberta com chocolate, que é super famosa, uma delícia. Chocolate Pan, o doce sabor da infância. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Muito bem, todos os convidados vão ganhar um kit bem gostoso da Pan. Hoje pode, viu? Renato, como que as redes sociais transformaram, né? Quando a gente fala em comportamento, a nossa vida, as principais mudanças no dia a dia? Bom, esse é um papo para um mês, né? É verdade. Mas eu acho assim, vamos começar falando da esfera mais pessoal e vamos abrindo um pouco a ideia. Eu acho que uma coisa que mudou muito na medida que as pessoas foram entrando nas redes sociais e elas foram percebendo que a vida delas foram se tornando um pouco mais públicas, a ideia de self-branding, né, da imagem própria, eu acho que isso é uma coisa que é mais consciente no pessoal hoje. Geralmente isso era coisa que artista pensava, então o pessoal tem uma ideia, tem um cuidado maior com a imagem própria. A parte de relacionamento, hoje você pode ser amigo aí de milhares de pessoas que estão distantes de milhares de quilômetros, mas tem um interesse em comum. Então isso também é uma coisa que mudou muito. Antigamente era uma coisa mais geográfica, né? Hoje em dia não tem mais isso. A parte de negócios, eu acho que mudou muito também. Hoje as empresas estão querendo participar muito mais das conversas que os consumidores têm a respeito da marca dela. O Fernando pode falar isso melhor do que ninguém, esse é o negócio principal dele. E também eu acho a questão de formação de opinião, né? A gente estava comentando aqui antes que a opinião dos amigos tem um poder muito grande, né? Então hoje já não é uma questão mais de você formar a opinião de uma população somente através de grandes canais de televisão, de grandes jornais, grandes revistas. Eu acho que a pessoa tendo acesso à informação do que o pessoal perto dela, os amigos delas pensam a respeito de um certo tema, tem muita influência também. Então eu acho que essas são as principais mudanças. Chega ao ponto de você ter casos, igual o caso da Primavera Árabe, que se derruba governos totalitaristas. E também eu acho que a gente começa a criar uma narrativa global das coisas que a gente quer que aconteça, né? Então, a gente consegue hoje, com o celular na mão,
você está vendo alguma coisa que um governo esteja fazendo errada, por exemplo, você pode registrar isso, colocar na internet, existe uma mobilização das pessoas que estão nas redes sociais e a gente vai guiando a forma que a gente quer o mundo hoje, muito mais facilmente do que antes. E aí, Renato, me corrija se eu estiver errado, mas assim, a gente chega em muitos assuntos que são atuais, como preconceito, por exemplo, né? Que a gente viu esses dias atrás um grande jornalista de ponta, âncora aí da TV Globo, que teve uma imagem vazada, uma fala, quer dizer, e como a gente percebe isso com preconceito, né? Com assédio, hoje a gente consegue levar tudo para frente de uma forma muito diferente, né, Fernando? Eu acho que o consumidor, o ser humano está muito mais empoderado. Né? E a velocidade para o bem e para o mal é um negócio assustador. Né? Hoje, em 1, 2 dias, você tem 2, 3, 5, 10 milhões de visualizações de alguma coisa que demoraria talvez anos para se propagar em um mundo menos digital. Né? Ô, Fernando, você atuou por 20 anos no mercado financeiro e digital. Como é que foi essa mudança de indústria? Eu acho que assim, a mudança é relativamente fácil, porque eu acho que quando você está acostumado ao mundo digital, você aprende uma série de quesitos que você pode utilizar em qualquer segmento. Né? Eu acho que a parte do consumidor, desse empoderamento, a forma de você lhe dar uma experiência muito mais gostosa, isso vale desde um Spotify entretenimento, a um Facebook, a um mercado de fintech, por exemplo, de banco, ou até um mercado de compra e venda de veículos como a motos. Então, acho que o que muda menos é o ecossistema por trás, né? E é muito mais o empoderamento desse consumidor. Ô, Fábio, quando a gente fala nessa mudança, nessa tecnologia, né, que a gente tem que estar à frente, que os líderes das suas empresas têm que estar muito antenados em tudo que está acontecendo. Isso em tudo, viu, gente? Nós estamos falando aqui de grandes empresários, de grandes empresas, como temos aqui hoje, mas nós estamos falando também de você, que é comerciante, da Cleo ali, que tem uma loja, uma grife. Eu, como apresentador, os meninos como cantores, como banda, o nosso chefe, cada pessoa no seu ramo tem essa importância e hoje muito diferente do que era. Eu brinco assim, nossa, hoje a gente, sei lá, tem algumas gravações que automaticamente você já joga na rede social, já vai para o YouTube e tal. Já fiz tanta coisa na vida, assim como todo mundo que está aqui, para ser mostrada que perdeu-se, né? Que você não tem o registro disso. Às vezes você fala, nossa, aquela vez que eu fui no Leão, lá não sei na onde, não tenho isso. Então, acho que é uma junção de tudo isso e até de uma dosinha de coisas que a gente fez e não pôde mostrar. Tem um pouco disso também, né? Tem, até pegando o gancho do que vocês três estavam falando aqui, que eu acho interessante, com o advento da tecnologia e essa mudança de hábito e esse empoderamento que o Fernando falou, pessoal, faz com que a gente reflita para inverter um pouco, e até o episódio que você contou agora desse jornalista, lógico que daí é um caso que existe uma responsabilidade compartilhada, mas é interessante que a gente está acostumado com aquele meio de comunicação convencional, televisível, e que os comunicadores sempre tiveram uma responsabilidade muito grande com o que eles falavam. Lógico que essa responsabilidade continua, mas acho que como esse empoderamento da comunicação ele ficou diluído, é importante a gente começar a conscientizar a todos para que eles aprimorem a forma de receber a informação. Sim. Porque eles são receptores e eles são comunicadores. Quando eu falo são eles, são os usuários de rede social. Hoje você, em qualquer lugar, se torna um comunicador, que você faz um selfie, que você filma e você faz uma live. Então, ele entende que a responsabilidade que ele tem do que ele comunica, ele tem que começar também a perceber que ele tem que ser muito responsável com as escolhas que ele faz, com aquilo que ele ouve, como que ele absorve isso. Sim. Isso é muito interessante em termos de mudança de hábito, de responsabilidade compartilhada. E, Renato, muitos chefes, né, muitos presidentes, o presidente eu não digo, mas ali quem contrata, né, o marketing, a parte contratante, checa o Facebook da pessoa para deixa eu dar uma olhadinha, né, em quem eu estou contratando, no que acontece. Por isso também esse cuidado, não só com o que você fala, com a coisa que a gente citou aqui do preconceito e tal, mas é tudo muito linkado. Você não pode ser várias pessoas. Se no trabalho você é uma pessoa bacana, centrada, tal, você tem que ter uma rede social
não precisa ser tão séria quanto você no trabalho, mas a coisa tem que conversar, senão destoa, né? São duas pessoas completamente diferentes. Você sabe que você tocou num ponto que eu acho que é super atual nesse ramo de redes sociais, que era o seguinte: antigamente o pessoal falava assim, mas isso é o beautiful people, né? Todo mundo está muito bem, a vida é espetacular, ninguém tem problema. Inicialmente eu até acho que as pessoas tendem a fazer isso, só que uma tendência que a gente vê hoje em dia, as pessoas estão sendo mais honestas, postando coisas que elas geralmente não postariam anteriormente, porque elas querem que tenha um alinhamento entre a vida dela fora das redes sociais e a vida na rede social, né? Então a gente está vendo isso mais. Agora, a questão das empresas entrarem, ver como é que é o hábito da pessoa, eu acho que isso é importante se de uma certa forma as redes sociais estão empurrando que as pessoas ajam de uma forma mais civilizada, então ótimo, né? Seria ótimo isso daí. Uma outra forma que estão sendo usadas as redes sociais, mudando um pouco, ainda no lado empresarial, você pega países, igual, por exemplo, a Índia, elas não têm a questão de, por exemplo, um SPC Serasa, para estar falando, olha, essa pessoa tem crédito bom, tem crédito ruim. Uma das empresas lá que eles estão fazendo, eles estão analisando as redes sociais das pessoas para ver, essa pessoa é uma pessoa, está conectada com família, tem muitos amigos, relativamente conversa com pai e mãe nas redes sociais de uma forma constante, vai traçando um perfil psicológico da pessoa, vamos dizer assim, para ver se ele é um bom pagador ou não. Então tem todo esse lado. Mas é quase um Big Brother 24/7. Não é, mas a gente consegue. Você analisando, a gente que não tem nada, analisando o perfil de algumas pessoas, dá para entender, pelo menos se não é o que elas são na real, o que elas querem passar, né? É uma imagem que você quer passar. E aí você vê aquela pessoa que faz muita foto e tal, e não é o trabalho dela, né? Então você fala, nossa, o que essa pessoa quer envolver a gente com tudo isso? Em que sentido? Isso vai agregar o quê? Vai... Não é, Fernando? Você está contratando as pessoas assim, olhando no Facebook? Não, eu acho que você tem todos esses veículos de mídia social, eu acho que você não vai ser com isso que você vai deixar ou vai contratar. Mas hoje em dia você tem que ver todas as informações possíveis, que muitas vezes numa apresentação, numa entrevista de meia hora, você não consegue ver a pessoa como é que ela é. E eu acho que alguns desses comportamentos traduzem muito como a pessoa vai lidar com situações adversas, onde vai lidar quando as coisas não estão indo muito bem. Eu acho que você consegue entender muito mais do que em uma meia hora de conversa. Sem dúvida. O grupo Overman é ativo nessa realidade digital? Bastante. A gente interage bastante com os nossos fãs, clientes, amigos, até pessoas que não conhecem ainda, a gente procura principalmente na rede social. E a importância do YouTube para vocês cantores, né? Não, que uma total. música estoura no YouTube sem ninguém conhecer, nem ter ouvido falar daquela pessoa. De repente está com não sei quantos milhões de visualizações e aí a carreira decola. Na música facilitou muito a questão da internet, porque antigamente você tinha que ir para o estúdio, para uma produtora, era tudo muito mais caro e muito mais difícil de você chegar no público. Hoje em dia, com a internet, qualquer artista consegue já entregar um material e, se for bom, vai viralizar e vai ser um negócio bem legal para ele. E nem precisa mais do CD, né? Não. Vai Hoje soltando, é tudo digital. Tudo digital. Muito bem. Vamos pro intervalo com mais música? Overman. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give you a chance. Now take my hand, come put Van a Man on the jukebox, and then we start to dance. Singing like, girl, you know I want your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a melody. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed should smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, wow, 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 wow. I'm in love with your body. Oh, wow, 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 wow. I'm in love with your body. Oh, wow, 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 wow. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new.
I'm in love with you. One weekend, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thirsty, so go all you can eat. Fill up my cup and I fill up a case. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, how your family is doing okay. Now living in a taxi, don't live in a backseat, and then the radio plays. Sing me like, girl, you know I want your love, your love.